45 anos eu já tenho que o Senhor me chamou para a obra, né? Daqui a pouco eu vou poder me aposentar, gente. Vou me aposentar cedo, fui chamado cedo. Mas como eu disse ontem aqui, junto com o Ministério Voar como Águias, na obra do Senhor não existe aposentadoria. Nós vamos diminuindo algumas coisas conforme a força, mas cada um tem um ministério para exercer, né? Ontem nós estávamos aqui com várias pessoas acima de 60, 70 trabalhando, servindo, e é muito proveitoso nós estarmos na casa do Senhor. Então, sempre vai haver um serviço para fazer na casa do Senhor, sempre vai haver uma demanda para atender, e nós estamos aqui para isso. Queria chamar aqui nesta manhã, está aqui o Diácono Alain, estará conosco ministrando a palavra. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Diácono Alain, nesse dia aqui, estará nos abençoando com uma palavra, e certamente será bênção para nossas vidas. Como já disse o pastor Renê sempre, qual o tema da mensagem de hoje? Família complicada. Eita! Não, essa não é a minha não, tá, gente? Minha família é top. É. Não, minha família também é só eu e minha esposa, então é mais fácil, né? A família, né, de origem lá, aí era mais complicada, né? Mas sempre Deus foi muito bom com a gente, né? Graças a Deus. Então, Diácono Alain, se tu uma bênção, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Que essa paz, né? Essa paz do Senhor. Quando a gente fala paz do Senhor, é tão comum, né? Ah, paz do Senhor, paz do Senhor. Mas é esse nosso desejo, né? De que a paz do Senhor mesmo, essa shalom, né? Esteja sobre a sua vida, né? Em todos os aspectos. Amém? Então, hoje, né? Com o tema da mensagem, família complicada, né? Nós estamos no mês da família. E a gente sabe, né, que família é bênção do Senhor, mas às vezes também pode ser complicado. Né? Às vezes até algumas pessoas, não, minha família é uma bênção, né? Aquele tom de ironia. Mas família é assim, gente, porque a família ela é formada por pessoas. E tem pessoas que são complicadas. Logo, às vezes acaba complicando, né? Nos relacionamentos, no contexto familiar. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Né? O tema é família complicada, é realmente para chamar a atenção, né? Não é sempre assim, às vezes são fases, às vezes tem momentos, né, que às vezes um familiar ou um grupo da família acaba ficando mais complicado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que quer dizer esse complicado, mas às vezes, né, em determinadas situações, circunstâncias, a gente se depara com alguns familiares que são complicados de se lidar. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Mas antes de começar, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, por mais um dia na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o sol brilhou, se levantou. Podemos respirar, ó Deus, o ar que o Senhor provê. Então, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por essa oportunidade de estarmos aqui. E queremos a Tua presença, Pai. Queremos estar na Tua presença, queremos receber o Teu toque nesta manhã. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, para que possamos entender a Tua vontade através da leitura da palavra e possamos, ó Deus, cada dia mais sermos parecidos contigo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Então venha sobre nós, que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine nesta manhã, para que possamos entender a boa, perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal também que está em casa aí nos assistindo, né, cultuando junto conosco. Eu queria que você, né, para adiantar, abrisse lá o livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27, onde a gente vai meditar nesta manhã. Mas família complicada, né? Às vezes você já deve ter ouvido essa expressão. Né, o pastor Jorge está falando, minha família é gente boa, né? Graças a Deus, creio que também as famílias aqui presentes são bênção do Senhor. Mas conforme eu falei, família é feita por pessoas, né? E às vezes as pessoas são gente boa também, mas às vezes elas são meio complicadas de se lidar, né? Tem gente da família que é realmente uma bênção, gente boa, tranquila, fácil de lidar. Mas, às vezes, tem gente que é só pela misericórdia do Senhor mesmo, né? Complicado de doer.
gente difícil de se lidar, gente difícil de agradar, gente difícil até de conviver. E às vezes alguns dos nossos familiares, ou às vezes a gente mesmo, é o complicado da família, né? Às vezes a gente está sendo o complicador. Às vezes é a gente que é o complicado. Às vezes a gente que está sendo difícil. Às vezes a gente que não está compartilhando com o outro, está sofrendo calado, sofrendo sozinho, descontando nas outras pessoas aquilo que se passa aqui dentro. Às vezes a gente é que está sendo pesado no falar, pesado na cobrança. É claro que tem responsabilidades, tem cobrança, tem compromissos, mas tudo com equilíbrio, tudo com sabedoria, né? O que foi, o pastor Jorge fez aqui na oração, pela família, pelo pai, pela mãe, em ter sabedoria na condução, na criação do seu filho. Compromisso, responsabilidade, puxãozinho de orelha, chamar a atenção, isso tudo faz parte. Mas às vezes, a gente na hora de fazer essas coisas acaba complicando. Ou a gente tem que lidar com alguém que é complicado ou que está sendo complicado. Como eu falei, pessoas difíceis de lidar, até de conviver. Quantas famílias às vezes a gente conhece que não tem relacionamento, não tem comunhão. Às vezes está todo mundo lá, mora no mesmo quintal, mas um não fala com o outro. Às vezes a gente encontra situações assim. Às vezes a nossa família está no momento desse. E aí? E o que fazer diante disso? Como lidar com essas circunstâncias? Mas nós precisamos nos relacionar com todos. Nós somos chamados a ter comunhão com todos. Claro que não no mesmo nível, a gente sabe, né? Às vezes você vai ter os seus familiares mais próximos, né? O seu cônjuge, os seus filhos ou os seus pais. Às vezes vão ter aqueles familiares que são um pouco mais distantes, os tios, os primos, os parentes de segundo grau, não é verdade? Mas nesse contexto de família, nós somos chamados a lidar, a nos relacionar e estar junto de todas essas pessoas, por mais complicadas que elas sejam. E como a gente vai fazer isso, se às vezes a vontade é de cortar a relação, é de ficar longe? Ah, não, aqui funciona muito bem assim, ó, eu aqui e ele lá. Como a gente fazer isso? Como é que a gente vai conviver se às vezes a vontade é remover a pessoa da nossa vida? Não chamar para os aniversários, não chamar para os encontros de família. E fulano é complicado demais. Ah, não quero nem que ele pise na minha casa. Não dá atenção quando procura. Ou às vezes até bloquear a pessoa nos contatos, nas redes sociais. Ah, então paciência, não vou bloquear fulano aqui que está muito chato. Às vezes a vontade, né, um termo agora da moda é cancelar a pessoa da sua vida. Não. Se for crente, você já ora assim, Deus, chama ele logo para a tua presença, né? Porque aqui está muito complicado. Brincadeira, gente. Mas às vezes acontece. E o que a gente tem que fazer? Como que a gente vai lidar com isso? Como lidar com familiares difíceis? Como agir quando eu tenho uma família complicada? A família que às vezes não se entende. Pai não entende filho, filho não entende pai. Às vezes está chegando aí o renovando as alianças, às vezes o próprio casal não está conseguindo se entender. Né? Então, se você está passando aí, casal, vem para o renovando as alianças, gente, é bênção. Vamos falar sobre vários aspectos, inclusive sobre relacionamento também. Será que Jesus falou alguma coisa que possa nos auxiliar nessa missão? E essa resposta, a gente vai ler aí no capítulo 6 do livro de Lucas, a partir do versículo 27. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Diz assim, a minha versão está na versão NVI. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, aqui é Jesus, tá? Falando com o povo. Amem os seus inimigos e façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que o amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam.
Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exige que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas que esperam devolução? De quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Primeiro tópico, gente, dessa família é um aviso muito importante. A sua família não é a sua inimiga, tá? Queria deixar isso aqui bem claro. A gente leu esse texto aqui que fala quando Jesus está aqui instruindo os seus discípulos sobre como tratar os seus inimigos. Eu não estou falando aqui que a sua família é o seu inimigo, não é isso. Mas a partir desse texto, de você lidar com pessoas difíceis, de pessoas que às vezes, como o próprio texto fala, te maltrata, é ingrata, é maldosa. Jesus aqui está falando para inimigos em geral. Mas ele fala de pessoas que de fato estão praticando a maldade, estão sendo ingratas, não estão nem aí para você, pede e não devolve, toma emprestado e não paga. Jesus aqui está fazendo uma instrução geral, mas às vezes, alguns dos nossos familiares, ou a gente mesmo, está agindo dessa forma. E a gente vai pegar algumas lições que Jesus ensina aqui e aplicar na nossa família. Então, primeiro, a sua família não é a sua inimiga. Mas, às vezes, ela está sendo complicada. Ela está sendo difícil de lidar. E, às vezes, a gente já não sabe nem mais como, o que fazer. E, a partir desse texto, a gente vai tirar lições. E essas lições a gente vai aplicar no nosso contexto familiar. Quando esse contexto está complicado, está difícil. E por que a gente vai fazer isso? Porque, às vezes, os mesmos adjetivos que Jesus qualifica aqui o inimigo, às vezes a gente vai encontrar no nosso relacionamento familiar. Às vezes você vai se deparar com pessoas ingratas. Ah, mas eu já fiz tanto por fulano e quando eu preciso, fulano sumiu. Às vezes a gente vai se deparar com isso na nossa família. Às vezes a gente vai se deparar com pessoas na nossa família que nos amaldiçoam, ou que têm raiva, ódio da gente. Gente, lembre sempre, quando eu falar aqui de família, eu estou falando também, pra gente. Às vezes a gente está pensando assim, poxa, pena que fulano não veio hoje para a igreja, essa mensagem era toda para ele. A gente tem que olhar para a gente em primeiro lugar. Olhar para a gente em primeiro lugar. A gente não pode ser hipócrita de só apontar o dedo para o outro. A gente tem que olhar primeiro para a gente e pedir, Senhor, me conserta. Senhor, eu preciso mudar aqui. Senhor, eu estou complicando a vida dos meus familiares. Então me ajuda, me descomplica. A gente tem que olhar primeiro para a gente, né? Mas às vezes a gente também vai ter que lidar com as complicações do outro. Gente que pede e não devolve, se apodera de objetos que são seus. Às vezes é mal. E às vezes a gente vai encontrar famílias assim, ou um familiar assim. É ou não é verdade? Eu estou falando uma coisa muito absurda, gente, ou não? Às vezes a gente se encontra com gente assim. Às vezes está mais perto do que a gente queria. Mas a gente precisa entender que fomos chamados não a pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem.
Tem gente na nossa família que é complicada mesmo, que só quer se beneficiar às custas dos outros. Já viu gente assim? Exige muito, mas faz pouco. Pessoas que às vezes são muito maldosas no falar. Às vezes um familiar, o que fala é sempre, sabe, para prejudicar, para criar uma discórdia, uma intriga. Às vezes pessoas que têm sempre segundas intenções por trás das suas ações. Às vezes está te estendendo a mão aqui, mas é por interesse. É para cobrar lá na frente. Às vezes pessoas que maltratam e passam por cima da própria família, só pensa em si mesma e não está nem aí para os demais membros da família. Família complicada. E é por essas semelhanças que a gente vai usar esse texto aqui, que acabamos de ler. Aprender o que Jesus falou, o ensinou sobre amar as pessoas que naturalmente a gente não iria amar. Alguém que te maltrata, você não vai amar naturalmente. Se alguém te maltrata, qual que é a primeira? A gente quer sair de longe, ficar longe daquela pessoa, a gente quer afastar. Não é verdade, gente? Se alguém está fazendo mal a você, a primeira não, eu quero ficar longe dessa pessoa. Ou às vezes não, eu vou retribuir o mal que essa pessoa está me fazendo. Comigo é assim, tomou, levou. Nossa reação natural é essa. Até com os nossos familiares. Mas Jesus, ele nos chama a pensar e a agir de um modo diferente. A não agir desse modo humano, desse modo natural. De só amar quem está sendo bonzinho, de só amar quem está sendo amável, de só amar quem é fácil de amar. Mas ele nos chama a amar aqueles que são difíceis de amar. Aqueles que são complicados de amar. Aquele que não dá vontade nenhuma. Mas o Senhor nos chama a amar a todos. Inclusive aqueles que nos fazem mal. Humanamente falando, não é amar essas pessoas difíceis, não é natural. Mas com a graça do Senhor, nós podemos. Alan, você está falando aí que tem que amar aquele familiar, porque você não conhece aquela peste. Você não conhece, você não convive. Realmente, eu não conheço seu familiar. Garanto que minha família também não é perfeita. A gente tem os desafios, qualquer família tem isso. Até aqui na nossa família da fé, né, que é a igreja, a gente também vai se deparar com alguns percalços no meio do caminho, com gente que é mais complicada. Mas o Senhor nos chama a amar a todos. Aqueles que naturalmente você iria amar, mas aqueles que há vontade de dar um cascudo, que te perturba, meu Deus do céu. Amar a todos. E agora eu queria passar para o segundo tópico, que é fazer essa relação entre graça e retribuição. Vamos ler no versículo 27 novamente? Jesus fala: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Tem alguém ouvindo a voz do Senhor hoje aqui nesta manhã? Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça, mas de tirar-lhe também a túnica. De modo que todo aquele que lhe pedir, e se alguém o tirar o que pertence a você, não exige que o devolva. Como vocês querem que o faça, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a ele. Até aqui. Aqui Jesus começa a fazer uma comparação sobre como devemos retribuir aquilo que as pessoas fazem conosco. Se a pessoa nos odeia, Jesus fala o quê? Amem, façam o bem. Se a pessoa te amaldiçoa, você abençoa. Se a pessoa te maltrata, você deve orar. Se a pessoa lhe bater uma face, ofereça-lhe também a outra. Jesus aqui ele começa a trabalhar esse conceito, que muitas das vezes, aquilo que a gente quer retribuir,
Não devemos retribuir da maneira humana, onde se fulano pisou no meu calo, eu vou pisar no dele também. Se fulano me odiou, eu vou odiar também. Se fulano está nem aí para mim, eu vou virar as costas para ele também. Porque muitas das vezes essa é a reação natural. É assim que nós fazemos. Nossa humanidade caída, deturpada, afetada pelo pecado, é assim. Fez mal para mim, vou fazer mal também. Me abandonou, eu não quero nem mais, até esqueci que ele existe. Mas Jesus, ele não nos chama a retribuir da maneira humana, mas ele nos chama a retribuir de uma maneira muito melhor, que é a maneira como ele faz, através da sua graça. 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 Não tem a ver com o que o fulano fez. Tem a ver com como eu vou retribuir, independentemente do que o fulano fez. Só vou fazer isso porque fulano fez aquilo. Só vou agir dessa forma porque cicrano fez aquilo para mim. Naturalmente nós somos assim, movidos a agir por retribuição. Seja para fazer algo bom, fulano foi tão bom para mim, também vou ser bom para ele. Ou para coisa ruim, fulano foi péssimo comigo também, vou ser péssimo com ele. Ou às vezes pela falta, fulano não fez nada, então eu também não vou mover uma palha. Às vezes nossa tendência natural é essa, seja para fazer ou seja para deixar de fazer. Fulano sempre me liga, então vou ligar para ele também. Ou fulano nunca me liga, então também não vou gastar meu telefone com ele. E quando se trata de gente complicada, normalmente a retribuição é por não fazer algo. Porque pessoas complicadas dificilmente se movem para fazer algo pelas outras. Então, normalmente, pessoas complicadas não fazem. Em retribuição, naturalmente, a gente acaba também não fazendo. A gente quer largar a pessoa para lá. A gente quer cortar laço. A gente quer isolar a pessoa da nossa vida. A retribuição é com base no nada. Fulano nada fez, eu também nada vou fazer. Mas aí vem Jesus e nos desafia e nos mostra que tem um caminho melhor do que esse, do que a retribuição. É a graça de dar aquilo que não recebeu, de dar aquilo que a gente não recebeu do outro. Lá no mundão, você só vai fazer se fulano fizer por você. Está pensando o quê? Você vai se esforçar aqui nessa empresa? A empresa não faz nada por você. Mal paga o seu salário. Para que você vai ficar fazendo? Esse é o pensamento lá do mundo. Mas Jesus, ele nos chama a pensar diferente. Jesus nos chama a dar mesmo que a gente não receba. Ou dar algo bom mesmo que a gente receba algo ruim. É por esse caminho que o Senhor nos chama a andar. Não é com base em retribuição, mas é com base na graça, que não está relacionada com o que o outro faz ou deixa de fazer. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o que eu penso do outro, do meu julgamento em relação ao outro, mas só tem a ver com aquilo que eu pretendo fazer, aquela decisão que eu tomei de querer fazer. Se eu escolhi caminhar com Cristo, eu preciso entender que eu tenho que conduzir a minha vida não do meu jeito, mas do jeito dele, porque o jeito dele é melhor. A vontade de Deus é boa. Eu não ouvi. A vontade de Deus é boa. E por que a gente insiste em viver do nosso jeito? Não entendo porque está aquela confusão lá na minha família. Será que a gente está vivendo do nosso jeito? Ou a gente está escolhendo viver do jeito do Senhor? Porque, gente, lidar com gente complicada é estressante, olha, requer paciência, é verdade. Mas com o Senhor, nós podemos vencer toda e qualquer barreira. Não há relacionamento complicado para Jesus, gente. Não há, para Ele não há impossível. Fulano é impossível, para Deus não tem impossível. Então, pela graça dEle sobre nós, nós podemos ser graciosos com os nossos familiares, com aqueles que estão à nossa volta, porque é esse o caminho que o Senhor nos chamou para trilhar.
Jesus nos chama a amar pessoas complicadas, porque sem esse despertamento, nós não iríamos nos preocupar em amá-las. A gente simplesmente ia largar para lá. Mas Jesus não quer que a gente largue para lá. Jesus quer que a gente ame, que tenha relacionamento, principalmente na nossa família. Principalmente na nossa família. Aqui mais cedo, antes de iniciar o culto, estava conversando com a irmãzinha. Eu queria vir ontem, mas não. Fiquei com a minha família, cuidando da minha família. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Precisamos cuidar da nossa família, inclusive os complicados. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala só, inclusive os complicados. Não tem nada a ver com o outro, aquilo que o outro está fazendo. Só importa fazer o bem porque é a vontade de Deus. E ponto final. Alan, mas o fulano não liga para mim. Mas você deve amá-lo e deve ligar para ele. Mas o fulano é muito chato. Você tem que amar, suportar, com paciência, mansidão. Mas é muito difícil. Gente, desculpa tem um monte. Não é verdade? Desculpa tem um monte. Mas o Senhor não nos chamou para ficar dando desculpas. O Senhor nos chamou a obedecer à sua vontade. É claro que, às vezes, limites são necessários. Às vezes o seu familiar é tão complicado, que ele fez algo, por exemplo, que afetou a sua saúde física, emocional. Tem esses extremos em que limites são importantes. Às vezes são relacionamentos abusivos, violentos, física ou moralmente, e limites são importantes sim. É importante sim estabelecer limites, para que aquilo que o outro faz não machuque você. Não machuque você. Temos que amar ao próximo, temos que amar a nós mesmos também. Temos que buscar esse equilíbrio. Mas não é porque alguém está te batendo, eu vou ficar aqui perto dele para apanhar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando daqueles problemas, daquelas complicações, em que um diálogo vai resolver. Sabe aquela coisa que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, e toda vez aquilo volta à tona, e gera desconforto, e gera briga? Vamos perdoar? Vamos escolher um caminho melhor? Vamos sentar, conversar, alinhar os ponteiros? Fulano, toda vez que você faz isso, você me magoa. Toda vez que você faz isso, você me dá prejuízo. Não dá para a gente ter relacionamento assim. Eu estou disposto a mudar, mas eu preciso que você também está disposto. Não sei se já falei aqui, mais uma vez eu vi acho que eu já falei, mas eu vou repetir porque se aplica a qualquer relacionamento, inclusive os familiares. Se você multiplicar 1 vezes 0, qual que é o resultado? 0. 1 vezes 0 é 0. 10 vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0. Não adianta só uma parte estar fazendo e a outra está fazendo nada, está fazendo 0, o resultado vai ser 0. Para ter relacionamento, precisa dos dois querer, ou da família querer, né? Mas às vezes a iniciativa para resolver a complicação parte de você. Deus não te chamou para ser luz? Então vamos brilhar na nossa casa. Deus não nos chamou para a gente ser sal? Então vamos temperar a nossa casa, a nossa família. Minha família, meu Deus, é só treva. Glória a Deus, porque o Senhor te chamou para ser luz, então tem que brilhar lá. Tem que levar essa luz, brilhar lá. A palavra do Senhor nos diz que a gente não acende uma lâmpada e bota debaixo da mesa. Bota no lugar mais alto para iluminar todo o ambiente. A lâmpada não fica no chão não, ela fica no teto para iluminar todo o ambiente. Então está na hora da gente ser luz da nossa casa, para que o Senhor possa brilhar lá, aonde está tão escuro, está tão treva. O relacionamento está difícil, está complicado. Então que o Senhor nos mostre como podemos agir, como podemos fazer. Às vezes a complicação é porque está muito junto. Às vezes tem que dar um espaço. Um espaço.
Às vezes é assim que a gente vai conseguir resolver os pequenos conflitos, as complicações. Mas sempre, gente, movidos por amor, independente do que o outro está fazendo. Se o outro está magoando, vamos passar por cima disso e derramar graça. O outro está me fazendo mal. Às vezes, conforme a gente falou, limites são importantes sim. Mas Deus, me desperta a amar aquela pessoa. Me desperta a amar esse meu familiar. Minha vontade de jogar uma bomba na cabeça dele. Mas derrama amor no meu coração. Para quando ele ou ela vir falando daquele jeito, da minha boca só saiam palavras de amor. Está entendendo, igreja? Esse é o caminho que o Senhor nos chamou para fazer. A amar independentemente do outro. A perdoar. Ao invés de retribuir, ser gracioso. Se for para devolver, que seja em graça, em amor. Não tem esse, bateu, levou. Não. No meio do povo de Deus, não pode ser assim não. Se bateu, conforme a palavra de Deus diz, conforme Deus fala aqui, se te bateu, você vira o outro rosto. Isso aqui não é literalmente falando, mas é você dar uma nova chance. É você, ao invés de excluir, você continuar persistindo, para que a família possa se unir, possa ser transformada. Gosto muito de um versículo onde Paulo, instruindo a mulheres que estavam em casamentos onde o marido era descrente, Paulo vai aconselhar aquelas mulheres e fala, olha, pelo teu comportamento, o teu marido vai ser ganho para Jesus. E para falar de famílias complicadas, é para a gente entender que o Senhor quer nos usar para ser bênção no nosso lar, na nossa família. E através da obra do Senhor em nós, os nossos familiares sejam alcançados para a glória do nome dEle, sejam transformados para a glória do nome dEle. Deus não está só preocupado para que sua família possa estar unida, tenha bem-estar, mas Ele quer salvar a sua família. E Ele quer usar a minha e a sua vida para alcançar aqueles que não caminham com o Senhor. E uma das formas de fazer isso é você amar incondicionalmente, independentemente do que o outro está fazendo. Amar, amar e amar. O pensamento que é transformado pelo Senhor, ele vai fazer assim, a fulana não fez, mas eu vou fazer porque um dia Cristo olhou para mim e me resgatou. O fulano me feriu, mas eu vou perdoar e seguir em frente, porque um dia Cristo me perdoou, mesmo sem eu merecer. O fulano é complicado, mas eu o amarei, porque um dia Cristo olhou para o complicado aqui, e me amou, e me salvou. Então eu também vou amar os complicados que o Senhor colocar no meu caminho. Vamos aplaudir ao Senhor? Como Cristo nos ama, assim também devemos amar os nossos familiares, inclusive os complicados. Passando para mais um tópico aí, graça e mérito. Outro ponto importante destacado por Jesus, além da retribuição, é a questão do mérito. Porque às vezes o nosso senso de justiça é baseado em merece ou não merece. Só que o Senhor nos chama por outro caminho. Ele não coloca sobre nós esse papel de julgar se merece ou não merece. Isso é com Ele. Nosso papel é amar. Se merece ou não merece, não importa. Não entra na equação. Na hora de tomar a decisão, você não tem que balizar fulano merece, fulano não merece. Não. Quando você decidir amar, você vai amar, independente se o outro merece ou não merece. Independentemente disso. Vamos ler a partir do versículo 31 novamente? Jesus continua falando: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Jesus aqui, ele quer nos chamar a atenção que essa questão do mérito não é como a gente acha que deve ser. A gente acha que não, fulano fez por merecer, então eu vou fazer por ele. Mas Jesus fala, que mérito tem isso se os descrentes, aqui os pecadores são aqueles que não caminham com Jesus? Se até os descrentes fazem isso, se até aquele teu vizinho que tem outra religião faz isso, que mérito tem? Só ser bonzinho com quem é bonzinho com você? Só amar quem te ama? Não, nada disso. Aos olhos do Senhor, até os descrentes fazem isso. Mas Ele nos chama a amar quem nos odeiam, a fazer o bem a quem nos maltratam. Tem lógica isso? Humanamente não. Mas esse é o pensamento que o Senhor quer gerar nos nossos corações. Primeiro momento, gente, não vai ser fácil não. Mudar esse jeito de pensar, isso é obra do Espírito Santo renovando a nossa mente. À medida que nós vamos nos alimentando da palavra, esses pensamentos vão passar a dominar a nossa vida. Se a gente se alimentar daquilo que é mal, é o mal que vai estar aqui. Agora, se a gente se alimentar daquilo que é bom, da palavra viva do Senhor, é isso que vai dominar os nossos pensamentos, as nossas ações, vão governar as nossas emoções. Essa é a vontade do Senhor para nós. O que é feito naturalmente por um crente, também pode ser feito naturalmente por um descrente, não há diferença. Então não adianta eu ficar contente em fazer o bem para quem me faz bem, porque isso até o descrente faz. Nós precisamos viver e transmitir algo diferente, algo além do natural, algo que um coração longe de Deus não pode fazer, mas somente um coração alcançado por Deus pode fazer. Um coração que é transformado por Deus vai conseguir pagar o mal com o bem, vai conseguir amar quem odeia, vai conseguir passar por cima de feridas e perdoar, vai passar por cima das ofensas e abençoar. Só um coração transformado para o Senhor vai ser capaz de fazer isso. E eu creio que tem corações transformados pelo Senhor aqui nesta manhã. Eu creio que tem corações transformados pelo Senhor em casa que estão nos acompanhando. Corações transformados são capazes sim de passar por cima de tudo isso, de amar quem não merece ser amado, de fazer o bem mesmo que lhe paguem com o mal, porque já não tem mais a ver com o outro, tem a ver com quem você é diante do Senhor, e seu lugar é de filho do Senhor, de ser luz neste mundo. Então não tem a ver com o outro, tem a ver com a obra do Senhor na minha e na sua vida. Estão entendendo, igreja? No mundo familiar é complicado, às vezes, deixar de lado, isolamento, mas na vida de um servo de Deus, um familiar complicado, ele deve ser amado, deve ser cuidado, com o amor que vem do próprio Deus. Pois amar além do natural, a gente só consegue com o amor sobrenatural do Senhor que alcança as nossas vidas. A gente precisa parar de pensar na lógica humana, nessa lógica natural, de só retribuir se me fizerem o bem. Não, de só fazer para quem merece, não. A lógica do céu é diferente. É de amar, de fazer o bem sem olhar a quem. De amar ao meu próximo, independentemente se o meu próximo está me amando ou não. Essa que é a lógica do céu. Sabe por quê, gente? Imagina se Jesus pensasse igual a gente pensa. Você acha que Ele ia resgatar a minha e a sua vida? Você acha que Ele ia ter compaixão da gente vivendo a nossa vida no pecado, com o coração endurecido, longe da presença dEle? Não ia. Mas graças a Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus que olha para o pecador e se compadece. E fala: filho, eu vou curar as suas feridas. Filho, eu vou restaurar a sua vida. Filho, eu vou alcançar o seu coração e salvar a sua alma.
A gente merece? Mas Deus mesmo assim faz, porque não tem a ver com o que a gente é, mas tem a ver com quem Ele é. Com quem Ele é. Não tem a ver com o que eu fiz, mas tem a ver com o Deus que nós servimos, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Se eu fosse olhar para a minha vida, eu merecia um inferno, mas o Senhor foi tão bom comigo, que um dia me chamou, e salvou, alcançou o meu coração, e falar: meu filho, esse caminho vai te conduzir para um final terrível, mas tem um caminho melhor através de Cristo, porque o nosso Deus é assim, e Ele quer imprimir essa imagem em nós. Nós precisamos ser conhecidos, porque somos imagem e semelhança do Criador. Um familiar teu difícil, não, eu vou lá bater na porta de fulano, porque eu sei que ele é servo, ele é serva de Deus, porque eu sei que ele ama, porque eu sei que ele não vai vir com 4 pedras para me apedrejar, mas ele vai me estender a mão. É isso que os nossos familiares complicados precisam ver em nós. Estão entendendo, gente? A gente às vezes vai ter um familiar complicado. Às vezes um familiar complicado, ele é o complicado, mas ele diz assim: na minha família não tem um que presta. Mas que esse familiar complicado possa olhar para nós. Olha, minha família tem um monte de gente que não presta, mas o fulano, ele é um servo de Deus. Ele ama. Puxa minha orelha quando tem que puxar, mas ele me ama. Ele fala quando eu estou errado, mas ele me ama. Está entendendo a diferença? Não é ser um bananão, um trouxa, não é isso. Mas é que o amor tem que governar todas as nossas ações. E a própria palavra de Deus diz que o amor, um pai movido por amor precisa disciplinar o seu filho. Deus só disciplina quem Ele ama. Então disciplina tem que acontecer também, mas movida por amor. Não por raiva, não por retribuição, não por mérito, mas sempre por amor. Nós não temos que ser aquela pessoa, sabe, que é muito boazinha e todo mundo se aproveita. Não, não é isso. Mas é ser alguém que em tudo aquilo que faz é movido por um amor que só quer amar, independente do que o outro está fazendo. É claro, envolve impor limites. Eu estou sendo repetitivo porque é importante. Envolve impor limites, envolve em ter responsabilidades, envolve em ter cobrança, sim, puxão de orelha, sim, disciplina, sim, mas tudo isso em amor. Deus, às vezes, quando chama a nossa atenção, isso gera em nós, às vezes até uma angústia, mas depois a gente entende, ou a gente confia, mesmo sem entender, que Ele está nos chamando a atenção, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, para a gente corrigir as nossas ações, porque aquilo vai ser o melhor para nós. E assim também os nossos familiares precisam entender isso, mas é o amor que tem que mover. Às vezes, a gente, eu falo mesmo com fulano, eu não sei o que, eu brigo mesmo. Só que isso tudo não é movido por amor, e de que adianta? De que adianta? Construindo um relacionamento familiar sem amor, de nada adianta. Mas com base no amor, essa construção vai ser duradoura, essa construção vai gerar frutos, essas sementes não voltarão vazias, mas no tempo certo, não é no nosso, no tempo certo que o Senhor determinou, aquilo vai gerar frutos. E precisamos confiar nisso, igreja. Mas também precisamos fazer a nossa parte, que é nos alinharmos com a vontade de Deus. Não adianta chegar em casa hoje, Alain falou na igreja que tem que ter limite aqui nessa casa. Não é isso, mas é com amor. Amor. Meu filho, minha filha, é porque eu te amo, que a gente precisa estabelecer um limite nisso aqui, porque se continuar desse jeito, não vai prestar. É para a sua proteção, é para o seu bem.
Limites precisam sim, chamar a atenção precisa sim. E graças a Deus tive familiares que chamaram a minha atenção. E se eu bobear, chama até hoje também. E a gente precisa entender e acolher isso também, né? E conforme eu falei lá no início, o primeiro da mudança tem que ser eu. Porque às vezes eu sou complicado. Ou em algum aspecto eu que estou complicando. Às vezes você é uma bênção em muitas coisas, mas tem algumas áreas que só Jesus na causa. Às vezes, quando na minha casa fala sobre dinheiro, eu complico tudo, faço um auê, uma tempestade, o sorriso do rosto sai na hora. Então eu preciso olhar o meu coração e falar, então eu preciso mudar nisso. Preciso mudar nisso. E nisso aqui, e descomplicar nisso. Para quê? Para que a família seja uma bênção. Para que você possa somar, contribuir na sua família. Para que você possa semear positivamente na sua família. Deus espera ver em nós esse amor. Fomos convocados para ser portadores desse amor. E devemos manifestar esse amor com graça. Assim como Deus fez conosco. Mas na minha família ninguém faz isso. Mas Deus já faz pela sua vida. Então usa isso como exemplo e seja o primeiro, para que outros possam ser alcançados depois. Só basta um, gente. Basta um membro da família para que toda uma família seja transformada. E às vezes esse um é você. Mas está tão solitário, tão difícil. Mas persiste, irmão. Persiste na sua fé. Persiste em buscar a Deus pela sua família. E no tempo oportuno Deus vai alcançar cada um em nome de Jesus. Eu creio nisso. E precisamos ter essa fé fortalecida todos os dias. Eu ainda tenho familiares que ainda não estão caminhando com o Senhor. E eu não posso desistir deles. De orar por eles, de amá-los, independente do que eles estão fazendo. Porque Deus já não abriu os meus olhos para a verdade. Então eu preciso anunciar essa verdade para eles. Deus já me despertou a amá-los. Agora, Senhor, desperta eles lá também. Mas se Deus já te despertou, irmão, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. De buscar pela nossa família, de amar a nossa família. Não é com base no mérito, no merecimento, na retribuição. É com base na graça de dar, mesmo sem receber, mesmo sem merecer. Pois foi assim que Deus fez. E faz. E é assim que Ele quer fazer através das nossas vidas. É assim, irmãos. As pessoas vão entender o amor de Deus por elas, vendo a gente amá-las como Deus ama. Fazer a diferença no mundo, ser sal, ser luz, é amar os difíceis de amar. É amar aqueles que nos odeiam e nos fazem maus. É amar aqueles que são complicados. Isso é fazer a diferença. Amar quem já te ama, até os pecadores fazem. Até os ímpios fazem. Até aqueles que não caminham com Deus fazem. Então como a gente vai fazer a diferença? Amar aqueles que nos odeiam. Amar aqueles que nos maltratam. Amar aqueles que não nos amam. Aí vamos estar fazendo a diferença. Aqui em momento nenhum, Jesus quer diminuir o amor que devemos ter por aqueles que já nos amam. Mas aqui Jesus está falando, você não tem que amar só quem te odeia e quem te ama mesmo você larga de lado. Não é isso. Mas Jesus aqui está falando, amar quem nos ama, isso é natural. Agora amar quem nos odeia, está aí o nosso desafio. E principalmente se tratar da nossa família. Aí que temos que pedir mais graça do Senhor. Mais graça dEle. Para amar aqueles que são complicados na nossa família. E buscar por eles. E orar por eles. Para que no tempo oportuno eles possam se render a Cristo. Caminhando aí para a nossa conclusão. Vê aí versículos 35 e 36. Jesus aqui finalizando esse tópico. Ele diz, amem porém os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão serão grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso
para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O objetivo principal aqui de Jesus é moldar o coração do discípulo, é nos transformar até que nós sejamos como Ele é. Deus não nos chamou para a gente ficar do mesmo jeito. Deus nos chamou para ser como Ele é. E essa transformação é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não é humanamente possível, mas é graciosamente por um Deus maravilhoso que essa transformação acontece e que precisamos buscar esse caminho de transformação. Irmão, você pode continuar do mesmo jeito, acomodado e continuando com as mesmas complicações. Ou você pode escolher um caminho melhor, escolher o caminho, ouvir a voz do Senhor e cumprir a vontade dEle, que é buscar esse caminho de transformação. Para conseguir amar alguém que te odeia, é só pela graça e misericórdia do Senhor. Mas assim como Ele nos amou, nós precisamos amar aos outros também. O objetivo é ser como Ele é, e amar os complicados é ser misericordioso, é ser bondoso. Nós éramos complicados, ingratos e maus, mas mesmo assim, o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou. E agora nós precisamos amar os complicados, amar os ingratos, amar os maus, amar aqueles que nos causaram prejuízo, ainda mais os da família, para que a graça de Deus seja derramada na nossa família, para que essa graça que foi derramada sobre nós possa transbordar e alcançar os nossos familiares. E assim, seremos canal de bênção no nosso lar. Canal de bênção, irmão. Sabe o que é maravilhoso servir a Deus? Porque não depende da gente, depende do que Ele faz nas nossas vidas. Deus te chama a amar, mas porque Ele derrama esse amor no seu coração. Se você pedir, Ele derrama. Tiago vai dizer assim, se está faltando sabedoria, e muitas das vezes os relacionamentos familiares falta sabedoria, Tiago fala lá na carta, pede a Deus, que Ele dá. Então Jesus, Ele não exige nada que Ele já não nos dê. Se Ele nos cobra a amar, é porque Ele derrama esse amor no nosso coração. Se Ele nos chama a sermos sábios na nossa casa, é porque Ele derrama sabedoria em nós. Vocês estão entendendo, gente? Basta a gente querer, está disponível. É só falar, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero ser mais sábio. Senhor, eu quero amar como o Senhor ama. Senhor, eu quero passar de toda essa confusão que já teve na minha família. Senhor, eu quero amar até aqueles que são ingratos comigo. Senhor, eu quero amar aquele meu familiar que lá me feriu, me magoou. Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a restaurar relacionamento, Deus. E se nós pedirmos, o Senhor derrama, irmão. Ele nos concede, Ele nos enche. Mas precisamos buscar isso, buscar esse caminho de transformação. Fala, Deus, eu não quero viver do meu jeito, eu quero viver do jeito do Senhor. Então me ensina, Espírito Santo, me conduza no caminho que eu devo andar, mexe nas minhas emoções, para eu passar por cima de ressentimento, passar por cima de amargura, e poder perdoar, e poder amar, e poder viver em alegria, harmonia, comunhão dentro da minha família. Porque, irmão, se o familiar é complicado, você acha que a mudança vai vir dele? A mudança vem de nós, irmãos. Deus nos alcançou para começar a transformação em nós. E depois Ele vai alcançando outros. Então não espere que o complicado descomplique, mas que você seja agente de descomplicação na sua casa. Não sei nem se essa palavra existe. Mas agente de transformação na sua casa. Se lá está tenebroso, então que você seja o primeiro a levar luz, a levar paz para dentro da tua casa, para dentro dos teus familiares, para alcançar o coração deles.
Já viu aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Assim é a obra do Senhor em nós. Ele vai quebrando a teimosia, Ele vai quebrando a dureza do coração e vai alcançando, irmãos. Não foi assim com a gente? Vai ser assim também com os nossos familiares. Uma vez que a gente olhar para um familiar complicado, falar: Senhor, eu já te dei tanto trabalho, não é verdade? Eu já fui tão complicado, mas o Senhor não desistiu de mim, e eu também não vou desistir dos meus, eu não vou desistir da minha família. Semana de oração se inicia amanhã, um clamor pelas famílias. Você pode continuar acomodado do jeito que você está, ou você pode falar: Senhor, eu preciso fazer algo pela minha família, eu preciso fazer algo pela minha família. Senhor, me dá estratégias para eu saber falar na hora certa, me dá palavras para eu conseguir me comunicar com aquele meu filho, aquela minha filha que passa trancado naquele quarto e não tem relacionamento. Deus, me ajuda. Senhor, me dê sabedoria para eu conseguir conduzir uma conversa com esse assunto que é espinhoso, que é difícil. Senhor, me ajuda, me transforma, alcança o meu coração. E eu creio que quando a gente pede com sinceridade, irmão, o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar. Eu gosto muito quando Jesus, Ele vira e fala: se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Então, se a gente pedir, o Senhor vai derramar. Se a gente pedir aquilo que é a vontade de Deus para nós, o Senhor vai derramar, irmãos. O Senhor vai derramar, e vai derramar, e você vai poder testemunhar: olha, a minha família era complicada, mas o Senhor foi gracioso, alcançou o meu coração, me transformou, e através de mim, a minha família foi sendo ganha para Jesus. Os relacionamentos na minha família foram sendo transformados. A vida dos meus familiares foram sendo mudadas. Tudo porque algum dia um crente se posicionou e falou: eu vou lutar pela minha família. Começa em mim, Senhor, essa obra. Que esses homens e mulheres de Deus possam se levantar nesta manhã. Que esses homens e mulheres de Deus possam decidir no seu coração: eu vou lutar pela minha família. Não tem a ver com o que o fulano fez, não tem a ver se o ciclano merece, não tem a ver se ele é bonzinho, não, irmão. Tem a ver com a obra do Senhor na sua vida, na minha vida. Tem a ver com quem o Cristo é e o que Ele fez por nós. E por isso, nós também devemos fazer pelo outro. Amar a Deus e amar ao meu irmão. Amar a Deus e amar a minha família. Buscar a Deus, mas também buscar relacionamento, restauração, transformação na minha família, na nossa família. Alan, está muito difícil. Às vezes a gente precisa de ajuda, irmão. Não só ajuda do Senhor, mas também ajuda dos irmãos. Você não precisa sofrer sozinho, gente. Igreja não é só para a gente estar junto e falar a paz do Senhor, não. Igreja é para chorar junto, mas é para rir junto também. É para compartilhar das bênçãos, mas é também para ajudar no momento de dificuldade. Se você sentir essa necessidade, busque um irmão maduro na fé. Converse lá com o seu líder de grupo de vida. Busque aí, os nossos pastores estão disponíveis para orientar. Para às vezes fazer a gente perceber coisas que a gente não está vendo. Homens e mulheres de Deus que vão te dar uma palavra amiga, uma palavra direcionada por Deus. Que às vezes a complicação é tanta que a gente fica perdido no meio da tempestade. E alguém de fora nos ajuda a enxergar coisas que estão embaixo do nosso nariz. Mas não busque qualquer um, não. Não busque, às vezes, um amigo do trabalho que não tem compromisso do seu casamento e vai falar: aquela mulher, aquele homem está complicada, larga, tem um monte por aí. Não. Mas busque um homem, uma mulher de Deus que vai dar uma palavra de orientação por Deus, que vai te incentivar você a lutar pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos. Sabe, irmãos, você não precisa lutar sozinho. Tem pessoas aqui nessa igreja que vão te receber de braços abertos e vão lutar e vão orar junto com você.
Então, se você sentir esse desejo, depois procure o líder do ministério que você trabalha, lá no grupo de vida, ou os nossos pastores também estão disponíveis para isso. Peça ajuda. Graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres aqui, que com todo amor e carinho vão te ajudar, vão te apoiar, vão te acompanhar, vão orar junto com você. Mas também tem a sua parte, que cabe somente a você fazer, a você buscar, lá no secreto, lá no seu relacionamento íntimo com Deus, e falar: Deus, eu preciso lutar pela minha família. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar esse louvor, que é uma oração, onde a gente pede uma transformação interior, porque não tem a ver com o outro, não tem a ver lá com aquele complicado que você está pensando, mas tem a ver com nós, com a gente, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para que essas situações complicadas possam ser desfeitas em nome de Jesus. Então vamos orar, pedir ao Senhor para criar em nós um coração puro, renovar um espírito inabalável, para que a gente possa assim aprender com os nossos erros e buscar andar na vontade do Senhor. Amém?